O versículo 9 vai dizer assim, irmãos: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E no versículo 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E no versículo 11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E no versículo 13 diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Glória a Deus. Primeiro segue a hospitalidade. E no versículo 14 diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Glória a Deus. 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E no versículo 16 diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Glória a Deus. Versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Glória a Deus. E no versículo 18: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Glória a Deus. Amém, irmão? Só até aí. Agora, louvado seja. A gente leu aqui, né, do versículo 9 até o versículo de número 18. E eu quero, aleluia, falar a respeito do versículo 9 aqui, né, e como eu vou reler, vou retomar aí para os irmãos, que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Agora eu quero abrir aqui para os irmãos entenderem, né, o Romanos capítulo 12, versículo 9. Se nós abrirmos em Hebreus capítulo 1, versículo 9, observe atentamente o que vai estar escrito. Hebreus capítulo 1, versículo 9, vai estar escrito desta maneira: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Observe que em Romanos capítulo 12, versículo 9, está escrito: aborrecei o mal. Agora, Hebreus capítulo 1, versículo 9 diz: olha a semelhança, olha a comparação, né? A semelhança de cada passagem. Glória a Deus. A justiça, ou seja, amaste a verdade e aborreceste a iniquidade, ou seja, glória a Deus, aborreceste o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, isto é, te glória a Deus, com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Glória a Deus. Olha, a primeira coisa que Deus está dizendo para você e para vocês aqui, irmãos: Deus te ungiu com óleo de alegria. Oh, glória, aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: Deus. eu estou sentindo a presença de Deus. Eu arrepiei quando eu disse, quando eu li essa palavra, eu me arrepiei. Glória a Deus. Deus te ungiu, aleluia, com óleo de alegria. Sim, meu Deus, toma posse do que Deus está te dizendo. Agora eu quero voltar, irmãos, lá na nossa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 9. Eu quero voltar lá. Agora nós vamos entender o que Deus quer dizer no nosso coração. Romanos capítulo 12, nós acabamos de ler: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, glória a Deus. Outro detalhe que eu quero que você entenda aqui, que Deus me mostrou no versículo 9. Agora preste atenção nesse detalhe que é muito importante. Há dois amores, um verdadeiro e um falso. Verdade, glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo para vocês aqui nessa noite. O amor falso é aquele que o diabo
que o diabo criou. E que exemplo que nós podemos dar através do amor falso? O amor, aquele que está no adultério, por exemplo. Este é um amor falso. A mulher que certa feita se casou com um tal homem e ela abriu a brecha, e o que aconteceu? O diabo ele entrou dentro do casamento e consequentemente causou o divórcio. E a partir deste momento em que a mulher, tanto o homem quanto a mulher, aquele tem um que decidiu, né, se divorciar, às vezes até uma situação até pior. Glória, aleluia. Tem casos até piores, porque geralmente um dos dois casais, o homem ou a mulher, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo da mulher. A mulher decide se divorciar do seu marido. Então, nesse caso, a mulher, sendo enganada pelo amor falso, sendo enganada pela serpente, então ela se divorcia. E ela decide agora andar pelos seus próprios caminhos. Então, vamos usar como exemplo: a mulher se divorciou, a decisão foi dela. O marido, ele não quis divórcio, a mulher quis. Então, quem saiu impune dessa história? Foi o marido. Então, vocês estão entendendo? Então, o marido, ele não está em pecado. Jesus, verdade, ele falou acerca dessa questão do divórcio. Então, isso é um exemplo, eu vou usar, isso é um exemplo de amor falso. Aonde eu quero chegar? A mulher que agora está em divórcio, ela decide encontrar com outro homem e agora se relacionar com esse homem. Então, estando em divórcio, o homem que decide também ficar com essa mulher que se divorciou do seu marido autêntico, tanto o homem quanto esta mulher, glória a Deus, que quis divórcio, que não quis mais nada, estão em adultério. Então isso, irmão, agora ela sente uma paixão por este outro homem. O antigo homem, o atual marido dela, glória a Deus, o marido dela, ele, como eu já vos tenho dito, ele está impune. Então, assim, o que eu quero que os irmãos entendam aqui, por isso que Deus está me mostrando, me dando esses exemplos. A mulher, que se divorciou está com outro homem, então se apaixonou por este outro homem. Então, o amor que esta mulher e este homem, que não é, por certo, o homem que ela se casou, porque está escrito no livro de Gênesis, quando Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, e Deus tirou, aleluia, uma costela de Adão, glória a e Deus, colocou em Eva. Louvado seja o nome do Senhor. E desde então, isso Deus já decretou a partir deste momento, glória a Deus, que serão uma só carne. Amém? Guarda com isso que eu estou dizendo. O que então Deus está, o que eu estou querendo dizer? Vocês estão entendendo? Então, essa paixão não é uma paixão verdadeira. Glória a Deus. Então, este amor, olha o que vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 9: o amor seja não fingido. Então, glória a este Deus, amor é um amor falso. O outro exemplo de amor falso: o amor pelos bens materiais. Isto é um exemplo de amor falso. Por quê? É vaidade. O Senhor Jesus, ele vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, em que a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajunteis tesouro nos céus, aonde a traça e a ferrugem não a podem consumir. Isto é um amor falso. As pessoas se esquecem do Senhor. Por quê? Por causa dos bens materiais. Então, assim, eu não estou dizendo, por exemplo, a geladeira é um bem material, a geladeira que nós temos em nossa casa, mas ela é importante. Então, assim, há exceções. Tem bens materiais que Deus desagrada, a pessoa mesmo, ela se apega, por exemplo, alguma coisa, sabe? Ela tem um desejo, ela quer se glória a Deus, desapegar.
com som, isso, exatamente, obrigado, meu Deus abençoe. As músicas seculares, os sons, né, que não provêm do nosso Senhor. Exatamente, o irmão Carmelito deu um detalhe muito importante. Então, isso é um amor falso, um amor fingido também. Né? Muitas pessoas, né, estão se apegando a este bem, né, que foi criado por Satanás, que são as músicas diabólicas, as músicas seculares. Então, aleluia. Agora vamos ler aqui mais uma vez. Agora, mais uma coisa que Deus manda te dizer. Glória a Deus. Nós devemos nos apegar ao bem. Nós devemos nos apegar aos bens espirituais. Estes bens nos levarão ao reino dos céus. Glória a Deus. Este bem nos levarão, nos conduzirão ao Senhor Jesus. E no versículo 10, irmãos, preste atenção no versículo 10. Amai-vos cordialmente. Olha a palavra, cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, diz no versículo 10. Irmão, o versículo 10 ele deixa claro sobre o amor. O que nós também podemos entender a partir do versículo 10 é que o Senhor Jesus ele nos deixou o exemplo da devoção aos nossos irmãos. Glória a Deus. Devemos amar os nossos irmãos, independentemente do que ele fez. Talvez você que entrou aqui nessa noite, entrou com uma ferida, talvez você entrou aqui nessa noite e alguém um amigo seu, ou alguém da sua família também, te feriu, né, tanto espiritualmente quanto materialmente. Porém, eu quero te dizer que não olhe para o modo como este seu companheiro, seu irmão em Cristo. Glória a Deus. Aquele que não está em Cristo, e mesmo ele não estando em Cristo, ele ainda permanece, ele ainda é o seu irmão. Então, ame os seus inimigos. Glória a Deus. Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite.